Olá, eu sou a Paola Petter, aluna do primeiro período do curso de Odontologia da UFES, e neste vídeo eu vou abordar um pouco sobre a diabetes mellitus tipo 2 e a síndrome metabólica relacionada a essa doença. Os dois tipos principais de diabetes mellitus são o tipo 1 e 2. Então, antes de começarmos a nos aprofundar no tipo 2, vamos relembrar um pouco sobre a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, em que não há produção de insulina. Mas o que é uma doença autoimune? De forma mais simplificada, é uma condição em que o sistema imunológico do corpo ataca suas próprias células, como se fossem invasores. E é dessa forma, então, que as células beta do pâncreas são destruídas. E como elas são as células responsáveis por produzir insulina, consequentemente, o nosso organismo vai apresentar deficiência desse hormônio. E qual a diferença, então, entre os dois tipos de diabetes? A diabetes tipo 2 se difere do tipo 1 por ser uma doença não autoimune, que se desenvolve então por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Esse tipo é predominante, representando 90% dos casos de diabetes na população. E está relacionado aos fatores de risco como obesidade, histórico familiar, hábitos alimentares inadequados e sedentarismo. No diabetes tipo 2, nós vamos ter a produção de insulina. Porém, alguns fatores, como o excesso de gordura e mutação nos genes que codificam as proteínas que irão atuar como receptores de insulina e glicose na célula, podem afetar o metabolismo desse hormônio. A insulina é secretada no estado pós-prandial e tem como função controlar o nível de glicose sanguínea, permitindo o acesso da glicose à célula. No diabetes tipo 2, as células do corpo ficam menos sensíveis à insulina, então o hormônio que é produzido não é reconhecido, levando à resistência à insulina. E como resultado disso, temos a dificuldade da entrada da glicose na célula, para que seja metabolizada, e também a hiperinsulinemia, que é o nível elevado de insulina na corrente sanguínea. Quando há o desenvolvimento dessa resistência, as células beta respondem à necessidade de mais insulina, proliferando e sofrendo hipertrofia. A diabetes se desenvolve então quando essa compensação passa a ser insuficiente. Como ocorre então o aumento de gordura no diabetes tipo 2? A sobrecarga de triacilgliceróis nos adipócitos desencadeia a inflamação do tecido adiposo, deposição ectópica de lipídios e resistência à insulina no músculo. Em um indivíduo de massa corporal saudável, a ingestão dietética de triacilglicerol é igual à oxidação de triacilglicerol para energia. Em indivíduos com sobrepeso, o excesso de ingestão calórica resulta em adipócitos aumentados, repletos de triacilgliceróis e incapazes de estocar mais. Os adipócitos aumentados secretam MCP1, que é uma proteína de quimiotaxia de monócitos, e atraem macrófagos. Os macrófagos infiltram o tecido adiposo e produzem TNFA, que é um fator de necrócito tumoral. Os ácidos graxos entram então nos miócitos, onde se acumulam em pequenas gotas lipídicas. Esse armazenamento lipídico ectópico no músculo, de alguma forma, causa resistência à insulina, talvez desencadeando proteínas quinase ativadas por lipídios, que inativam algum elemento na via de sinalização da insulina. Os transportadores de glicose GLUT4 deixam então a superfície do miócito, impedindo a entrada de glicose no músculo. O miócito tornou-se então resistente à insulina. Ele não pode usar mais glicose no sangue como combustível, então os ácidos graxos serão mobilizados a partir do tecido adiposo e se tornam combustível primário. O influxo de ácidos graxos aumentado no músculo leva a uma deposição ectópica de lipídios. Em alguns indivíduos, a resistência à insulina pode evoluir para o diabetes tipo 2. Mas afinal, o que é a síndrome metabólica e como ela se relaciona com a diabetes tipo 2? A síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco que levam à diabetes tipo 2. Ela é uma combinação de obesidade, sedentarismo e hipertensão arterial com as características já citadas anteriormente: a resistência à insulina, a dislipidemia, a hiperglicemia e o excesso de gordura. Esses fatores estão associados a uma inflamação nas paredes dos vasos sanguíneos, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Por exemplo, o infarto do miocárdio, que tem um risco 3 vezes maior em indivíduos diabéticos do que em indivíduos não diabéticos. As alterações nas paredes de pequenas artérias podem atingir órgãos como os rins, neste caso chamada de nefropatia diabética, pode levar à insuficiência renal. Também pode afetar a retina, sendo chamada de retinopatia, causando cegueira. E também o sistema nervoso, sendo chamada de neuropatia periférica, levando ao comprometimento da função nervosa autônoma. Como prevenir o diabetes tipo 2? Para prevenir o diabetes tipo 2, mudanças no estilo de vida são fundamentais. Uma dieta balanceada é recomendada, aliada à prática regular de exercícios físicos, a fim de diminuir e manter um peso saudável. Evitar o tabagismo ou abandonar este hábito, no caso de indivíduos fumantes. Gerenciar o estresse e fazer consultas ao médico endocrinologista. Estes também são fatores importantes na prevenção do diabetes tipo 2. Qual seria o papel do dentista, então, na avaliação, na prevenção e nos cuidados com os diabéticos tipo 2? O dentista tem um papel crucial na identificação precoce de doenças metabólicas, como diabetes, através da observação cuidadosa das manifestações bucais. Sua atuação no diagnóstico precoce e no manejo odontológico desses pacientes melhora significativamente a saúde bucal e pode, inclusive, contribuir para o controle sistêmico da doença. A integração com outros profissionais da saúde, a orientação preventiva e o acompanhamento contínuo são fundamentais para um tratamento eficaz e holístico dos pacientes com diabetes. Quais serão os impactos, então, na saúde bucal desses pacientes?
Principalmente temos doenças periodontais. O diabetes, por exemplo, ele está fortemente relacionado com o aumento no risco dessas doenças. Pacientes que apresentam inflamação gengival persistente, perda óssea ou periodontite agressiva podem estar sofrendo de uma condição metabólica subjacente, como diabetes tipo 2, por exemplo. A xerostomia, ou sensação de boca seca, é outro sintoma comum em pacientes com diabetes mal controlado. Dentistas podem identificar essa condição e encaminhar o paciente para avaliação médica, especialmente se o sintoma estiver associado a outros fatores, como aumento de infecções bucais ou cáries recorrentes. A candidíase oral e infecções fúngicas podem estar muito presentes em pacientes diabéticos ou com distúrbios metabólicos. Eles podem apresentar uma maior suscetibilidade a infecções fúngicas na cavidade oral, como a candidíase, devido à presença de glicose aumentada na saliva, favorecendo então o crescimento de fungos. Podem haver também alterações na cicatrização, como complicações no processo de cicatrização após procedimentos cirúrgicos ou extrações dentárias. Podem ser um indicativo, então, de controle inadequado de doenças metabólicas, como diabetes, já que a hiperglicemia prejudica muito a função imune e a reparação tecidual. É isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que os conteúdos tenham ficado bem claros na mente de vocês. Muito obrigada. Tchau!